Muito bem, daqui a um tempo nós vamos olhar para trás e vamos ver e vamos julgar aquilo que foi feito durante essa pandemia do coronavírus. Ações mal feitas, ou algumas fora completamente do contexto, algumas feitas de maneira de má fé para prejudicar o governo Bolsonaro. Enfim, essas questões todas, certamente a história irá julgar. É isso? Exatamente isso, Silvio. Nós estamos tomando muitas ações em cima de situações que não são mensuráveis, não são previsíveis. E essas ações tomadas em cima do desconhecido, elas vão conduzir efetivamente para erros e acertos. Isso é indubitável, né? Então, hoje, por exemplo, a gente ainda está falando o que é mais eficaz no combate à pandemia. Se é o recolhimento total, se é o recolhimento vertical, como se diz, se é seletivo, em função das pessoas com maior potencial de risco, né? Ou se é a abertura geral. Quer dizer, existem todas as correntes, existem todas as possibilidades. Ninguém sabe dizer o que é certo, o que é errado. A única coisa que a gente sabe é que quanto mais houver reclusão, quanto mais houver paralisação, o reflexo lá adiante, aí tens toda a razão em dizer a história vai julgar, é que nós vamos saber se estivemos conduzindo a situação errada ou certa, erroneamente ou acertadamente. Porque a economia, da forma como ela está sendo tratada, a saúde financeira das pessoas jurídicas tem uma relação direta com a saúde física das pessoas físicas. Com a vida, né? Porque a empresa não vive, não sobrevive, ela não é nada se não tem uma pessoa, se não tem vida. Então, ela e a vida se integram. Então, na verdade, né, Vilmar, nós estamos agora no recomeço, na retomada. Isso é muito devagar, há muita incerteza, há muito medo, né? E isso certamente vai ter reflexos no desempenho da economia. E esta retomada vai ser muito complicada por isso, as pessoas estão com medo, muitas empresas quebraram, não vão voltar, muitos empregos que ainda se imagina que vão persistir poderão quebrar, poderão não ser transformados em empregos, digamos assim, permanentes daqui para frente. Quer dizer, essa quebradeira, a devastação econômica vai ter o seu reflexo. Eu quero saber, Vilmar, o seguinte, quer dizer, se o governador, se o prefeito, eu já falo em governadores e prefeitos, que assumiram esse risco do isolamento total, do confinamento total, e se dizem que salvaram vidas com isso, se eles vão assumir lá adiante as mortes que aconteceram de empresas, de empregos e de vidas no futuro exatamente por isso. É uma excelente indagação, porque é muito fácil dar um canetaço dizendo que com isso está salvando vidas, sem a consequente responsabilidade deste canetaço no futuro em relação ao empobrecimento. E o empobrecimento de uma população, ela traz sérios danos à própria saúde da população. Ou seja, nós estamos hoje recebendo canetaços para preservar a saúde da nossa população, mas uma pessoa depois empobrecida, uma família empobrecida, que não tem o que comer, não estou falando assim nem na miséria, na miserabilidade total, estou falando que não tem aquela alimentação saudável das proteínas, das vitaminas, de todos aqueles ingredientes que nós precisamos para o nosso corpo. São o mínimo, é o mínimo. Essa pessoa vai ter debilidades de saúde e que qualquer outra moléstia, uma gripe que dá problema pulmonar, que de repente se transforma numa pneumonia e a pessoa fraca, pela má alimentação, pelo empobrecimento dessas causas de hoje, também será vítima indireta do coronavírus, mas diretamente das ações mal tomadas, mal decididas hoje. Na verdade é o seguinte, eu tenho aproveitado os espaços que eu disponho para dizer o seguinte, vocês aí, vamos fazer só um raciocínio, digamos assim, linear. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, 1,5 milhão. Quantas pessoas morreram de coronavírus e ainda descontado o fato de que foi muita morte atribuída ao coronavírus sem ter sido, nesse tempo todo? 30 e poucas pessoas. 30 e poucas pessoas. Quer dizer, é muito flagelo mental, né? Considerar que nós estamos correndo um sério risco
Coletivo não é isto, vamos sair. Olha aqui, ó, cuide-se, nós temos que nos cuidar, ter os cuidados necessários, aqueles que são passados aqui, ó, use máscara, procure não se a concentração, mas a vida tem que continuar, a vida existe, tá? Nós temos, eu já falei no programa aqui agora, tem dias maravilhosos, lindos de sol e as pessoas enfurnadas, quer dizer, por esta guerra terrorista, né, da Rede Goebbels, eu nunca deixo de assistir, porque eles estão liderando isso, que está matando pessoas também. E por interesses econômicos, Silvio. Interesses econômicos próprios e políticos. Né? A gente vê essas emissoras aí associadas à própria Rede Globo e os seus puxadinhos, criando esse terror, esse pânico. Por quê? Porque eles têm um interesse econômico, que é a questão tributária, que deixaram de recolher seus impostos, não querem pagar, querem derrubar o governo que vai cobrar deles. A publicidade fácil saiu. A publicidade, exatamente. O governo retirou a publicidade, aqueles milhões e milhões e milhões. Milhões não, bilhões. Bilhões que entravam todos os anos, todos os meses. Né? Então, isso é uma situação que a gente tem que ter cautela ao tomar isso como um fator de temor, de terror, porque isso aí, a gente vê, por exemplo, Silvio, pessoas caminhando sozinhas na praia sendo abordadas para irem para casa. Mas a criatura está sozinha, não tem mais ninguém. Por que uma pessoa não pode caminhar sozinha num espaço público, aberto, arejado, onde ali, olha, não existe a mínima possibilidade de ter um vírus ali, olha, não tem como, nenhum morcego voando não existe, quer dizer, então, o que temos que ter cautela justamente com essa situação toda é fazer com que a vida volte ao normal com os devidos cuidados, mas a vida não pode paralisar e a economia, a gente sempre coloca assim, mas a saúde tem que estar acima da economia. Sim, mas a economia faz parte da saúde. Uma economia doente adoece toda a população. Com certeza. Aliás, no Brasil, últimos dados, não estou inventando, dados do IBGE, nós temos 21 milhões de pobres e a expectativa a partir do coronavírus é que isso, no mínimo, dobre. Vamos ter 45 milhões, mais do que o dobro, 45 milhões de pobres a partir da coronavírus. O que significa ser pobre no Brasil? Segundo os dados do próprio IBGE, é uma família que ganha não mais do que R$ 112 por mês. É pobre, não dá nem para pagar o aluguel, imagina. Então, essas pessoas estarão se incorporando no mercado de trabalho a partir de agora em função de muitas coisas, muitas medidas alopradas, tomadas ao sabor, né, da onda, aquela toda contra o governo Bolsonaro, etc. e tal. E outro dado, neste mês de abril, Vilmar, o IBGE também, quando eu cito dados não que eu tirei da minha cabeça, dados de institutos de pesquisas. 1.512.000 desempregados. 1,5 milhão, engrossando mais a relação de desempregados no Brasil. Isso é uma tragédia e só está começando, lamentavelmente. Lamentável sim, e Silvio, colocaste uma coisa muito importante, é a questão das empresas que não retornarão mais ao mercado de trabalho. E não retornarão mesmo, por quê? Porque essas empresas, muitas empresas no Brasil, elas estavam hoje quase que num momento de ressurreição. Hoje que eu digo, antes da pandemia, lá até o dia 15 de março, estavam num momento de ressurreição. Ou seja, fazendo seus refis, fazendo seus refinanciamentos, acertando suas contas para continuar. No momento que elas saem do mercado e saem endividadas, a dívida continua, elas não têm mais condições de voltar, porque falta capital. E sem capital, empresário nenhum coloca uma empresa nenhuma vinga. Perfeito. Olha que as coisas estão complicadas, difíceis, mas vamos enfrentar, vamos ter ousadia, vamos ter o discernimento. O monstro não está ali saindo da nossa porta para nos pegar, não. Esse vírus vai passar, mas a vida continua. Vamos sair, vamos celebrar a vida porque nós merecemos. Vilmar, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a todos. Obrigado a você, telespectador. Uma boa semana a todos. Nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.